Fala ai seus filhos de Gundonaldo. Mais um ano se passando, esse 2020 louco, que tivemos a volta do Fresh, onde todo ser tricolor se emocionou. Que lindo, cara! E também tivemos um bom tempo sem jogo do Fluminense, tempo sem estresse, e depois que voltamos tivemos vários jogos de doideira total, lembrando que a temporada do Fluminense e todos os clubes ainda não acabaram, o Brasileirão ainda vai rolar até ano que vem, ou seja, até ano que vem se iludindo e se estressando com o Fluminense, mas enfim, antes de começar a retrospectiva de Madrid, deixa o like e se inscreva. Fez isso? Então vamos começar. E assim iniciamos janeiro, com o Fluminense contratando em peso grandes craques do futebol brasileiro. Começamos com Egídio, o que na frente traria muita alegria para nós tricolores. É mentira! Veio também a melhor dupla de ataque do futebol, Caio Paulista e Felipe Cardoso, craques. Veio Fernando Pacheco, que tem nome de farmácia e veio com uma música braba. E também Henrique e Michel Araújo. Já ia me esquecendo do Iago Felipe, sósia do Nenê, e também João Lopes. Sim, você não lembrava dele, e nem eu, mas o Fluminense trouxe ele no final de janeiro. Agora que já falamos das transferências de janeiro, vamos ao início do Carioca. Nosso grupo era esse, e estreamos contra a Cabofriense. Ganhamos, com gol do meu avô, apenas 1-0. Depois na segunda rodada, pegamos a Portuguesa no Maracanã e ganhamos de novo, com direito a mais um gol do Nenê e do Gilberto, com drible do Miguelzinho, nosso moleque de Xerém, 16 aninhos, época boa que ele tinha oportunidade de jogar kkkk. Veio a terceira rodada, metemos 5-1 no poderoso Bangu, o grande Bangu, time que o Botafogo botou na roda em 1954, kkkk. 5-1, com 2 gols do Lucas Claro, meu zagueirão raiz, digam genérico, versão bom. Nesse dia, já tava pensando que ele seria um Van Dijk, versão Fluminense. Para fechar janeiro, fechamos com chave de ouro no Fla-Flu, ganhamos o Flamengo com gol de calcanhar do Nenê Jogão, que até hoje os mulambos choram falando que era time da base deles. Só que eles esquecem que tinha jogador de 16 anos jogando no nosso time e que o Fluminense também tava cheio de desfalque kkkk. Bem-vindos a fevereiro, o mês do estresse, mês que todo o tricolor ficou com vontade de matar o Odair. Lembrando que eu não falei dele no começo, porque ele tinha fechado com o Fluminense em dezembro de 2019, mas vamos para fevereiro, já começamos o mês perdendo pro Boa Vista. Nós éramos o único time invicto no Carioca. Agora, no dia 4 de fevereiro, estreamos na Sula, aquele campeonato que todo ano acreditamos que vamos ganhar e todo ano tomamos na cara, mas como o tricolor é trouxa, tava lá mais um ano acreditando. Jogamos contra o União La Calera, time que você não conhecia e nem eu. Evanilson abriu o placar, e depois eles empataram logo em seguida. E foi isso mesmo, empatamos em casa por 1-1, e ainda teve jogador expulso do lado deles. Aí veio a última rodada da Taça Guanabara, Fluminense contra o Botafogo. O Botafogo tava se achando porque tava chegando no time era o Honda e nesse jogo ele já ficou assustado kkkk, querendo meter o pé de volta pro Japão. Metemos 3-0 com show do Nenê, meu avô é brabo demais. Nesse jogo eu fiquei iludidaço, talvez tenha sido o melhor jogo do Flu no ano. Já tava achando que íamos passar o trator em geral, kkk. Só que não, nós terminamos em primeiro na classificação para pegar o Flamengo nas semifinais e fomos pegar eles. Já no começo do jogo, já tava 2-0 eles, com 2 falhas nossas. Já fiquei estressado. E eles ainda abriram 3-0 cara. Mas aí o Fluminense começou a agir e fez 2 gols. Com mais um a gente ia se classificar. Aí o time de patamar começou a fazer ser a kkkk timinho. E esse foi o último jogo antes do jogo mais assustador de 2020. Crianças saiam da sala, porque agora tem o jogo de volta da Sula. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder!
O jogo que com certeza te deixou mais estressado em 2020, Fluminense empatando 0-0, com Nicola Calera e saindo fora da Sula na primeira fase. Esse jogo que você sentiu vontade de matar o Odair. E eu também. Nosso ano praticamente para muitos tinha acabado em fevereiro com essa eliminação. Mas aí começou para nós a Copa do Brasil contra um time que tem nome de personagem de Madagascar, Moto Clube Moto do Madagascar, e como vocês já estão percebendo, os caras abriram 2-0 e a gente tava sendo eliminado assim. Se fosse eliminado para um time com nome de personagem de Madagascar, eu me matava papo reto. Mas graças a Deus, Nenê salvou o dia. Foi 4-2 esse jogo e a gente saiu classificado para a próxima fase. E assim concluímos fevereiro. Flusão, seleção do Flusão. Flusão, seleção do Flusão. Olha aí babá, para começar março, estreando na Taça Rio. Primeira rodada, contra o Madureira. Metemos 5-1, com show de Evanilson e Marcos Paulo, os moleques de Xerém. Aí pegamos o Botafogo de Ribeirão Preto na Copa do Brasil. Como é Botafogo? Nós vencemos por 2-0, e nos classificamos para pegar o Figueirense na próxima fase. E fomos para a segunda rodada da Taça Rio, contra o Resende. Metemos mais uma surra, 4-0. Nosso Flusão atropelando geral. E esse jogo, ele tem algo de especial. Ele foi o último antes de não ter mais público no estádio. Última vez que torcemos juntos no Maracá. Então se liga aí na nossa torcida nesse jogo um pouquinho. Saudades, né meu filho? Aí fomos jogar contra o Figueirense, na Copa do Brasil, primeiro jogo, e perdemos por 1-0. Só tristeza, pai. Aí tivemos nosso primeiro jogo no Maracanã sem público, e foi contra o Vasco, e justamente vencemos, depois de um século sem ganhar deles. Ganhamos por 2-0 com direito a golaço do Evanilson, e esse foi nosso último jogo antes da parada por conta da pandemia. Esse mês eu vou fazer diferente. Vou falar com minha voz. Porque talvez a voz do Google não seja capaz de mensurar. Sou eu, JV, que estou dizendo aqui. E abril, né? Como muitos sabem, abril foi o primeiro mês onde não tivemos jogos assim, né, do Fluminense, onde não teve futebol. Mas isso nem era o foco no momento. Era em si a pandemia, onde começou a aterrorizar a vida de muita gente. Talvez você que esteja vendo esse vídeo tenha perdido algum familiar, algum amigo, sabe? Não importa se seja tricolor ou não. Todas essas pessoas, elas eram pessoas como qualquer um. Então eu quero deixar essa parte do vídeo uma homenagem a todas elas, sabe? Todas essas pessoas, seja tricolor ou não. E que você que perdeu esse familiar, esse amigo, se sinta abraçado por nós. E uma salva de palmas para todos os médicos e enfermeiros que estão diariamente ainda, né, lutando para salvar uma vida. Porque a pandemia em si ainda não acabou, infelizmente. Mas nós cremos que logo logo vai acabar e todos nós estaremos juntos no estádio, abraçando, comemorando, torcendo juntos pelo nosso Flusão, pelo Fluminense. O clube mais bonito do Brasil, a torcida mais bonita. Muito obrigado pela oportunidade. Maio foi um mês que finalmente foi lançada as camisas do Fluminense. Lindas demais. Com Xamã fazendo live que estourou a internet. Foi braba demais. Aliás, até gente feia fica bonita nesse uniforme. Até eu fico lindo. E também em maio tivemos a volta dele. Talvez seja a melhor coisa de 2020 pro tricolor. A volta do Fred. Todo mundo se emocionou com a volta do nosso Cone, que voltou andando de bicicleta por mais
de 600 quilômetros. Esse foi maio. Junho, metade do ano, depois de muita treta, em jogar ou não jogar, e com direito à União Fluminense, voltamos a jogar depois de 3 meses. Voltamos a nos estressar com o Fluminense, indo jogar seu quarto jogo da Taça Rio, contra o Volta Redonda, esse jogo louco, em que tomamos 3-0 e Egídio foi expulso porque deu tesourada, um golpe de karatê, deve ser porque na quarentena ele viu muito Cobra Kai, kkkkkkkk, e só isso, foi junho. Agora, julho, que o bagulho começou a ficar doido. Fechamos a Taça Rio em primeiro lugar de novo, com um empate ridículo contra o Macaé e outro empate ridículo contra o Botafogo na semifinal da Taça Rio. Tão ridículos que nem vou mostrar lance desses jogos porque são mais feios do que o Felipe Cardoso. E fomos pra final contra os Mulandos e começamos marcando o primeiro com Gilberto. Meu Deus, que saudades de chegar, mas ao mesmo tempo amar o Gilberto. Grande lateral que me estressava, mas era o meu lateral. E ele que fez o gol da final, mas Fluminense deu mole e deixou empatar com gol do queixudo safado. E fomos pros pênaltis e depois de muita emoção, Murideus defendeu o pênalti do Rafinha e deu o título da Taça Rio pra nós. Pelo menos um título, né? E com esse título iria ter final do Carioca com 2 jogos, 2 Fla-Flu. E fomos jogar o primeiro jogo da final do Carioca, eu acreditando que o Fluminense ia massacrar, né? Já começamos com falha na zaga e perdendo, kkkk. Depois Evanilson empatou, mas depois Egídio deu esse mole. Quando é pra dar carrinho tesoura ele não dá, mas quando não é ele dá. Enfim, perdemos o primeiro jogo, agora tínhamos que ganhar o segundo de qualquer jeito. Aí no jogo da volta demos muito mole. Nesse jogo eu fiquei muito estressado, quase quebrei a televisão. Porque na moral, perder com gol do Vitinho é pedir pra morrer, cara. E depois a porrada ainda comeu. O Hudson quis bater o Michael. Única coisa boa que o Hudson fez pelo Fluminense. Mas é isso, perdemos o Carioca pra eles. Sendo assim, agora era focar na Copa do Brasil e Brasileiro. Mas antes de estrear no Brasileirão, nós fizemos amistoso com Botafogo. Vencemos eles por 1-0 com gol do Michel Araújo. Agosto, logo no dia 1º, empatamos o outro jogo do amistoso contra o Foguinho e na estreia no Brasileiro perdemos pro Grêmio. Mas antes de estrear no Brasileiro, nosso lateral Gilberto foi vendido. Só tristeza, mané. Na segunda rodada do Brasileiro empatamos com Palmeiras em casa, com gol do Evanilson, sempre nos salvando, nosso moleque de Xerém. Agora vamos falar do vovô de Xerém, tá meio velhiné, nenê. Por causa dele nós vencemos o Inter na terceira rodada com 2 gols do vovô nenê. Finalmente uma vitória no Brasileirão. Aí fechamos o mês com uma derrota para time de energético Fluminense, sendo o Fluminense ressuscitando o time morto, e vencemos o Atlético Paranaense, jogo que não foi televisionado e Ganso jogou muito. Cheguei à conclusão que o Ganso é tímido. Vencemos por 1-0 com gol contra, e aí tivemos aquele jogo de volta contra o Figueirense. Precisamos vencer para passar e nem foi lá e meteu logo 3 gols. O vovô tava onde mais? 3-0 neles e classificação para pegar o Atlético Goianiense. E para fechar o último jogo de agosto, vencemos o Vasco no Brasileiro 2-1 com direito a contra-ataque com Ganso e gol de Fred. Realmente 2020 tá estranho. E que golaço do Fred, é em primeiro dele desde a volta. E antes de terminar o mês, o Fluminense anunciou a contratação do Danilo Barcelos. Geral criticou, mas comparado ao Egídio, ele é um Marcelo da vida. Setembro, um dos meses que o Fluminense mais me estressou, começando empatando em casa com o Atlético Goianiense 1-1 com direito à expulsão do Hudson e Evanilson fazendo seu último gol antes de ser vendido pro Porto. Aí falei, ferrou, vamos ficar sem centroavante, porque o Fred já tinha até estreado, mas tava toda hora se machucando. Aí na 8ª rodada tomamos uma sapecada do São Paulo de virada ainda. Esse jogo o Odair mandou o time recuar e perdemos. Assim veio o Fla-Flu com a volta do Muriel, que tava fora já tinha uns jogos, já voltou fazendo merda. Os 2 gols do Flamengo foi ele que deu assistência, grande Muriel, e Digão até tentou salvar marcando gol, mas perdemos por 2-1.
Aí pegamos os Gambás no Maracanã, vencemos por 2-1. Adivinha com gols de quem? Dele mesmo, Nenê, 2 dele. Decidindo novamente, aí fomos jogar a Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Atlético Goianiense. Vencemos, mas que jogo feio, cara. Meu Deus, vitória cagada. Por falar em jogo feio, perdemos pro campeão de 87 no Brasileirão. Mais uma vez Fluminense ressuscitando mortos. Tivemos o jogo de volta da Copa do Brasil, pensei que íamos passar, mas Odair mandou o time todo recuar e com isso Muriel também ajudou, deu 2 assistências mais uma vez e fomos eliminados. Aí eu pensei que iriam demitir o Maionese, mas o maluco ficou e o Fluminense voltou a me iludir, vencendo de 4-0 contra o Coritiba, estreando o uniforme novo, que é lindo demais. Nesse jogo foi brabo, Ganso fez gol e até quando ele faz gol, ele não comemora correndo. Comemora parado, igual ele em campo. KKKKKK. E assim fechamos setembro. No começo de outubro, empatamos com o pequeno Botafogo, com gol contra, que pra mim esse gol ainda é do Fredito nem aí. Isso foi a 13ª rodada, agora na 14ª. Começamos perdendo pro Goiás, com gol do Riemann, mas depois viramos. E nos fim das contas terminou 4-2 pra nós, um dos jogos mais loucos do Fluminense nessa temporada, com certeza. Pegamos o Bahia e vencemos com Nenê marcando de pênalti, sempre ele. Esse ano tava pique Cristiano Ronaldo só de pênalti, e nesse jogo Mano Menezes ficou boladinho porque perdeu. KKKKK chorão. Depois, veio o jogo do milagre, talvez o maior milagre de 2020, jogo que Caio Paulista meteu gol. Na verdade foi um golaço em cima do Atlético Mineiro, que na época tava ganhando de geral. Esse jogo acabou 1-1, graças a Muriel, que nesse jogo tava catando tudo. Falei que esse jogo foi um milagre, e vocês não acreditam, e até podíamos ter ganho. Eu já tava ficando odairzado, porque Odair engoliu o esquema tático do São Paulo. Pegamos o Ceará logo depois, e foi uma merda, quase perdemos, mas no final conseguimos empatar. Aí fomos jogar contra o Santos, de Marinho e companhia, metemos logo 3 neles, pra mostrar que lugar de peixe é no mar. Só que esqueci que Paulista não tem mar, e só Rio Tietê. KKKKK. 3-1, com direito a gols de Nino e Lucas Claro, e também Marcos Paulo, pra rimar. Aí veio a 19ª rodada e o jogo que eu fiquei odairzado, com gol cagado, vencemos o Fortaleza e entramos no G4. Depois de muito tempo eu vivi pra ver o Fluminense no G4. Nessa hora ninguém chegava ao Odair. Depois de jogos sem perder e ter passado o mês de outubro inteiro invicto, o Fluminense tinha que perder, né? No primeiro jogo do retorno, 1-0 Grêmio, e no segundo jogo do retorno, mais uma derrota, 2-0 Palmeiras, com 2 do Veiga. Aí é fogo. Criei maior expectativa, mas aí veio 2 derrotas pra ferrar legal. Mas aí a vitória veio, e num jogo em que ninguém esperava, o Inter abriu o placar, mas nós viramos, com direito a gol olímpico de Luca. Sim, de Luca. Eu tinha até esquecido de falar que o Fluminense tinha contratado ele, mas enfim, esse é 2020, ano estranho, e viramos com Caio Paulista, vencemos de 2-1. E na 23ª rodada teve esse jogo bosta. Empatamos com o time do Energético. Sim, não conseguimos vencer deles no Brasileirão. Bem-vindos ao último mês do ano. Parabéns, você aguentou 12 meses do Fluminense em 2020, ano estranho, que provou que tava estranho mesmo quando vencemos o patético Paranaense com direito a 2 gols do Marcos Paulo. Sim, 2, Marcos Paulo voltando a jogar bola. Milagres são reais, golaço dele. E nesse jogo Nenê ainda perdeu o pênalti, coisa que nunca vemos, mas ele fez também depois, e esse jogo terminou 3-1. Aí veio a pior notícia para o Fluminense. Odair decidiu sair do clube para ganhar alguns milhões a mais. Foi pra Arábia comer esfirra. Eu fiquei bolado. Não saiu quando eliminou a gente da Sula, e nem da Copa do Brasil. Agora quer sair quando o time tá bem. Tá de sacanagem, né? E foi aí que começou a dar merda. No primeiro jogo com Marcão no comando, estávamos ganhando de 1-0, mas no segundo tempo recuamos geral e tomamos gol do Cano. Que raiva, mano. Com Odair, a gente sabia recuar pelo menos, e aí veio uma derrota, dessa vez pro Atlético Goianiense, 2-1. Tá que somos fregueses deles, mas pô, time podendo entrar no G4 ou G5, fica estragando isso.
Aí veio a 27ª rodada e último jogo do ano contra São Paulo, líder. Jogo em que tinha flamenguista torcendo pro Fluminense, mas perdemos. 2 do Brenner. Incrível que quando jogava aqui era bosta. Agora é craque. O Fred tadinho tentou até jogar, mas tava jogando sozinho. Time não ajuda e assim terminamos 2020. Fluminense em 7º, fora do G6. E agora pelo jeito teremos Marcão até o final do Brasileiro. Meu Deus, que tristeza, só um milagre pra gente ir pra Libertadores. Espero que ano que vem eu comece a retrospectiva falando que fomos pra Libertadores e ganhamos. KKKKKK. Tricolor se ilude demais. E nosso primeiro jogo do ano que vem será contra a Mulambada. Nada melhor do que já começar vencendo. Só depende de você, Fluminense. Se gostou, deixa o like e se inscreva. E é isso. Um feliz ano novo, seus filhos de Gundonaldo.